A paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão e minha irmã que me assiste nesse exato momento. Esse vídeo agora é a terceira parte sobre a perseguição aos cristãos, sobre o Islã. No primeiro vídeo eu falei sobre a perseguição, no segundo vídeo eu falei sobre a origem do Islã. Nesse terceiro vídeo eu quero estar mostrando os 5 pilares. 5 pilares. O Islã tem 5 pilares. Tem 5 obrigações, os muçulmanos, 5 obrigações a cumprir. Vou apresentar quando nasceu Maomé, de onde ele veio. E dentro desse tema, dentro desse assunto nesse vídeo, eu quero estar mostrando também alguns trechos da Bíblia, algumas passagens bíblicas que falam a respeito de Jesus Cristo, já que no Islã a figura de Jesus Cristo ele é apenas encarado como um profeta simples, sendo o último profeta, no caso, Maomé. Então tá aqui, profeta Maomé. Quero estar explicando. O profeta Maomé nasceu no ano 570 ou 571, como alguns defendem. Maomé nasceu em Meca, na Arábia Saudita. Quando Maomé nasceu, é importante dizer que quando ele nasceu já existia o judaísmo, porque foi século 7. Já existia o cristianismo, ou seja, o nome de Jesus Cristo já havia sido espalhado. Maomé não nasceu numa época em que as pessoas não conheciam Jesus Cristo e não conheciam o judaísmo. Ele não nasceu numa época em que as pessoas eram ignorantes. Ele nasceu no século 7 e já tinha sim o judaísmo espalhado e o cristianismo também. Mas Maomé nasceu. Logo que ele nasceu, aliás, antes dele nascer, ele perdeu o pai. O pai dele era um grande comerciante. A mãe dele faleceu quando ele tinha 6 anos de idade. Então ele foi criado por um avô, depois por um tio. E o que acontece é que ele cresce, quando ele chega na idade de mais ou menos uns 40 anos, ele tem uma revelação. Segundo a história, Maomé tem um encontro com o anjo Gabriel. E então o anjo Gabriel anuncia para Maomé que ele seria o último profeta depois de Jesus Cristo. Então veio o Senhor Jesus Cristo, fez toda a sua obra, morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade, mas para o Islã não foi suficiente Jesus Cristo. Teria que surgir ainda um outro profeta, 600 anos depois de Cristo, surge Maomé. Para o Islã, para os muçulmanos, ele foi o último profeta. Então Maomé funda uma religião, ele fundou o Islã, entendendo ele que o judaísmo e o cristianismo não estavam corretos. Havia muita idolatria entre os judeus, entre os cristãos. A igreja cristã, no caso, estava dividida. Maomé viu ali idolatria. Maomé também viu entre os árabes, entre o seu povo. Ele viu muita idolatria. Por quê? Porque as tribos árabes, oriundas de diversas partes do mundo, cada povo tinha um Deus. A história bíblica conta isso. Conta que cada tribo no passado, eu não me refiro às 12 tribos de Israel, eu me refiro às civilizações antigas. As civilizações antigas, as civilizações pagãs.
Cada civilização cultuava e adorava um Deus. Quando surge Maomé, Maomé entende que ele tem a missão de reunir todos os povos árabes, todas as tribos árabes, reunir em nome de Alá. Alá em árabe quer dizer Deus. Deus, o clemente, o misericordioso, é assim que eles entendem. Então Alá não é nome próprio. Alá significa Deus em árabe. Maomé recebe a missão de falar que só existe um Deus e que ele seria o último profeta. Então, após a morte de Maomé, quando eles escrevem o Alcorão, quando o conjunto dos escritos, né, das regras, das leis, enfim, aquele conjunto, toda aquela escrita dos feitos de Maomé, que foram reunidos em um livro chamado Alcorão, quando vão fazer esse Alcorão, ali já ficou caracterizado. Alá é Deus, o único Deus, e Maomé é o seu profeta. Mais uma vez eu digo, eles não dão a importância a Jesus Cristo como último profeta e como Deus encarnado. Entendemos que Jesus é filho de Deus, mas a Bíblia diz que Deus se fez carne em Jesus. Jesus é filho porque veio em forma humana para a terra. Como um ser humano ele viveu na terra. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14... No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Ou seja, quem se fez carne? Aquele Deus que era o verbo. Então Jesus Cristo é Deus segundo a Escritura. Mas para o Islã, depois de Jesus Cristo, Maomé teria que surgir no mundo, para então apregoar a salvação em nome de Alá. Então ele funda a religião, não sei se você pode ver no monitor aqui. Essa aqui é a Kaaba, é o cubo em volta do qual os muçulmanos fazem as suas peregrinações. Eles viajam para Meca e eles ficam dando volta nesse cubo. O que tem nesse cubo? Em uma das quinas desse cubo, eu vou mostrar aqui nessa imagem que eu imprimi. Em uma das quinas desse cubo se encontra a Pedra Negra. Nessa foto aqui tem um muçulmano colocando a mão na Pedra Negra. Essa Pedra Negra, segundo a tradição muçulmana, caiu do céu. Essa pedra caiu do céu. E segundo a tradição deles, quem fundou a cidade de Meca, quem é o fundador de Meca, seria Ismael, o primogênito de Abraão, mas a sua mãe Agar, a egípcia. No segundo vídeo, eu expliquei que em Gênesis capítulo 16, na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 16, ali narra a história do nascimento de Ismael. Abraão, não podendo engravidar a sua esposa Sara, então tem a ideia de dar a empregada para Abraão, porque era costume antigo, a poligamia, etc. Então Abraão se deita com a empregada, ela fica grávida e nasce o seu primogênito ali, no caso Ismael. Depois de Ismael já ter nascido, alguns anos já, ainda um menino, né? Mas já bem grandinho, nascido já, Deus cumpre a promessa com Abraão e Sara. E aí nasce Isaac, que segundo a Bíblia Sagrada é o filho da promessa. Através dele veio Jesus Cristo no mundo. Então o Islã cultua o cubo chamado de Kaaba, o grande cubo que os muçulmanos ficam dando volta nele. E aqui o muçulmano colocando a mão na pedra, que eles acreditam que é uma pedra que caiu do céu, uma pedra sagrada. Então eles fazem fila, acabam pisoteando uns aos outros. Todo ano tem gente que morre naquela peregrinação, porque morrem pisoteados. São milhares de pessoas em volta daquela pedra
Pedra Negra, né? A chamada Pedra Negra, a Pedra Negra do Islã. E eles fazem orações perto dessa pedra. Colocam a mão nessa pedra, fazem orações a Alá, pedem diversas coisas, agradecem. Então eu vou falar agora dos 5 pilares do Islã. O Islã, como eu disse, tem 5 obrigações. Os 5 pilares do Islã. O primeiro pilar do Islã, a recitação ou a aceitação da crença, chamada de shahada. A shahada é a recitação e a aceitação da crença, a crença muçulmana. A crença que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. O segundo pilar do Islã, orar 5 vezes ao longo do dia. É chamado de salah, salat ou salah. Esse é o segundo pilar. Orar 5 vezes ao longo do dia. O terceiro pilar do Islã, pagar esmola. Como em toda igreja tem dízimo, tem oferta, existe um pagamento, vamos dizer assim, no Islã também tem o pagamento, que é o zakat ou zaká. Zakat ou zaká. Pagamento de esmola. O quarto mandamento do Islã, observar o jejum no Ramadã. Ramadã, que seria o 9º mês da peregrinação. É o jejum chamado de Saum ou Siam. E o quinto, no caso, eu falei do jejum do Ramadã, aí tem o quinto. O quinto é fazer a peregrinação a Meca, chamado de Hajj. Hajj, em árabe, né? Fazer a peregrinação a Meca, se tiver condições físicas e financeiras. E eles dizem que pelo menos uma vez na vida, o fiel muçulmano tem que visitar Meca. Tem que fazer essa peregrinação até chegar aqui, ó. Tem que chegar aqui para encostar a mão naquela pedra. Aqui está o cubo, como eu disse, chamado de Kaaba, o grande cubo preto, naquela grande mesquita a céu aberto, em Meca, na Arábia Saudita. Então, mais uma vez eu quero mostrar aqui, esse é o profeta Maomé. Esse é o profeta que eles valorizam acima do Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que esse é o último profeta. Não é Jesus Cristo. Esse é o último profeta. Então agora eu estou aqui com a Bíblia. Eu estou com essa Bíblia católica aqui. Eu quero ler aqui nessa Bíblia. Eu vou pegar o capítulo aqui de Lucas. Vou ler o Evangelho aqui de Lucas. Vamos ler um texto aqui em Lucas. Se você tiver Bíblia aí também na sua casa, você pode abrir a Bíblia em Lucas 16. Lucas 16 e o versículo também 16. Que diz o seguinte aqui, ó. Lucas 16, 16 eu vou ler aqui, ó. Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João. No caso aqui, João Batista. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Ou seja, a lei e os profetas duraram até João Batista em outras versões.